Márcio. Então, Márcio, como é que iniciou sua vida estudantil e até sua chegada no curso de economia? Olha, meus pais, eu tive muita sorte, né, com isso. São 2 nordestinos, um alagoano, uma, piauiense, que se conheceram em Recife e meu pai já era político, né, era vereador, era líder da bancada de esquerda do Pedópio da Silveira, que era um prefeito socialista, né. E minha mãe era da ação popular, né, estudou geografia, meu pai direito. E, enfim, meu pai foi cassado, foi preso, eles se mudaram para São Paulo. Minha mãe sempre atuou na área do planejamento, inicialmente como geógrafa, inicialmente desenhando polos industriais, depois foi para a área da saúde, né, então uma técnica muito gabaritada, sempre chefiando equipes. E meu pai com militância política até o final da década, dos 90 e consultor político, enfim, além de jornalista, de assessor, né, especializado. Então foram 2 influências bem bacanas, assim, pelo hábito da leitura. E tinha uma coisa engraçada, né, em casa a gente falava sobre política. E se falava sobre política, falava sobre economia, né. Não é isso? Enfim, e isso me levou a procurar, assim, como no curso de graduação, inicialmente eu pensei em fazer história, porque eu comecei a ler, né, os estudos marxistas, comecei a me interessar pela história, mas aí eu me lembro que era a época, né, quando eu prestei o vestibular, 1984, era a época, do pré-lançamento do Plano Real. Os economistas chamados heterodoxos no Brasil estavam discutindo a questão da desindexação da economia, que não era suficiente fazer isso com política monetária restritiva, e a palavra desindexação me encantou. Eu fui lá querer saber o que diabo era isso, e lia, né, os jornais e perguntava para as pessoas mais velhas, e quando eu descobri mais ou menos, né, mais ou menos o que era desindexação, fiquei todo orgulhoso, e de fato foi a alta inflação brasileira que me levou a optar pelo curso de economia. E, enfim, eu entrei, na USP, né, fiz a minha graduação na USP, e no final do primeiro ano, né, que ainda, enfim, eu fiquei um pouco decepcionado com o curso, acho que o curso estava num momento de transição, decidi, assim, complementar essa formação e prestei Ciências Sociais também na USP. Foi o último vestibular que era possível você fazer 2 cursos, né, simultaneamente, e foi muito legal, porque aí eu me interessei de novo pela economia e fiquei nesse jogo bastante interessante, né, expandindo, acho que os horizontes, né, como cientista social. E também nesse período, durante o período da graduação, eu tive várias experiências de estágio, no planejamento, na Secretaria de Segurança, do Governo do Estado, em empresas de engenharia, e depois eu fui para o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e entrei num grupo de conjuntura que era chefiado, na época, pelo José Serra, né. Ele era secretário de planejamento do governo do estado de São Paulo, na época do Franco Montoro. Ele montou esse grupo com alguns jovens economistas, que era o Plínio de Arruda Sampaio, o Gessner de Oliveira e o Rui de Brito Álvares Afonso, que foi o meu orientador na graduação. Ele era professor da USP também e tinha feito um mestrado na Unicamp, né? E era professor, eu fiz 2 disciplinas com ele, de crescimento e ciclos, e também de história econômica da América Latina, né? E foi aí que eu comecei a ler Raul Prebisch, já tinha lido o Celso Furtado nos cursos de história e tinha gostado muito do approach do Celso Furtado, e aí eu fui me embrenhando pelas leituras da CEPAL, pela, digamos assim, pela heterodoxia, né? E me interessei pela Unicamp. Foi por essa razão que, ao finalizar o curso de economia na USP, eu decidi prestar ANPEC na Unicamp. E também, né, a maior parte dos integrantes do grupo de conjuntura do SEBRAP
eram oriundos da pós-graduação da Unicamp, né? Orientandos de Frederico Matias Mazzucchelli, do Beluso, né? O Aloysio Mercadante era um dos jovens economistas também que gravitava nessa esfera, e eu, de fato, com essa experiência de trabalho, esse grupo de conjuntura depois se transferiu para o IESP, né? O IESP que ficava na Fundap, que era o Instituto de Economia do Setor Público, e foi aí que eu fui trabalhar, foi a minha primeira experiência logo depois que eu me formei, trabalhando com conjuntura econômica sempre. Então eu posso dizer que essa foi uma escola para mim e que eu pratiquei de uma forma consistente a conjuntura econômica o tempo todo da minha vida profissional. Mas também nós somos uma outra linha de pesquisa em que eu me aprofundei foi o tema do federalismo fiscal e tributário, né? Uma grande pesquisa feita em nível nacional, com nomes como, por exemplo, Tânia Bacelar, né? E também foi uma escola bastante interessante na área do planejamento, né? Essa foi a minha primeira experiência, eu interrompi para fazer os créditos do mestrado na Unicamp, que foi uma experiência maravilhosa, né? Do ponto de vista como formação. E aí tem uma pergunta, né, que você colocou aí para ser feita sobre quais foram os professores que mais me marcaram, né? Olha, na graduação, no curso de economia, eu tive alguns professores muito importantes, né? Por exemplo, um deles foi o Paulo de Tarso Presgrave Leite Soares, né, que é um grande especialista em Inácio Rangel. Eu tive há cerca de 10 anos atrás, o prazer de estar junto com ele num livro que foi organizado pelo Corecon aqui sobre o pensamento de Inácio Rangel, né? E ele ensinou a gente a ler os textos de economia brasileira, a desmontar, ele fazia a exegese dos textos, a produzir um resumo, a autora do texto não precisava mais ler o texto, a identificar as questões principais e a explorar o texto de uma forma bastante profissional. Então esse foi uma grande influência. Afonso Celso Pastore foi outra, fiz um curso com ele de moeda e bancos, como ouvinte, porque eu já tinha feito o curso, mas aquilo foi aula de economia sensacional, que, né, aliás, na década de 80 e 90, dois grandes conjunturistas do país eram Afonso Celso Pastore e o João Roberto Mendonça de Barros, né? Então eram depois eu fui para o mercado financeiro, e no mercado financeiro não se perdia a palestra de ambos, né? Independentemente da coloração ideológica, né? Enfim, essa foi eu estava falando sobre os professores, né? O Rui Afonso foi um professor importante nas duas disciplinas também, a sua metodologia de aula extremamente detalhada, um bom uso do quadro, né? Enfim, um tratamento assim bem bacana também. Foi um professor importante, enfim. Talvez eu esteja cometendo alguma injustiça por aqui, mas esses com certeza me marcaram. Professora Lenina Pomeranz, que tinha vivido na União Soviética e era especialista em planejamento econômico, também foi uma influência importante nesse período, né? O Rui Afonso, como eu disse, foi o meu orientador de monografia, eu fiz sobre o José Luiz Fiore, o pensamento dele, e a Lenina Pomeranz tinha iniciado esse trabalho. Então, isso mostra como eles realmente me influenciaram. Não posso deixar de falar sobre as ciências sociais e seus maravilhosos professores. Eu tive o privilégio de ser aluno de Francisco de Oliveira e de Francisco Verfort. São dois monstros, né? Com Francisco de Oliveira, a gente desmontou, né, o método da análise marxista, da análise weberiana e da análise durkheimiana. Claro, fizemos isso num nível de graduação, mas com uma consistência. E o Verfort estava dizendo que a gente tinha que aprender tudo de novo, porque as transições políticas na América Latina, elas colocavam a gente, tudo o que se sabia, que se pensava, né, do ponto de vista da economia e da política, tinha sido chacoalhado. Claro, a gente estava naquele momento da queda do muro de Berlim, né? Então
foi um curso também fantástico, também posso falar enfim, eu acho que esses 2 professores foram importantes, por conta do VEFOR e do professor Regis, como é que era o nome dele, já falecido? Regis também foi muito importante, que ele trabalhava no SEDEC, um eh, centro de sociologia e política próximo ao PT, né? E ali eu tive uma experiência muito interessante de pesquisa com a teoria dos jogos, fazendo análise de processos políticos, e isso, enfim, as ciências sociais foram muito importantes para o profissional economista que eu me tornei, né? E na Unicamp, excelentes professores, né? Eu posso dizer que o que mais me marcou foi o Ricardo Carneiro, meu orientador, que deu um curso de economia brasileira contemporânea, e esse curso, na verdade, era uma discussão da sua tese de doutorado, que tinha sido lançada, inclusive com um impacto importante, que é o desenvolvimento em crise, e ali é um manancial, um excelente professor, né? Nós tivemos outros, tivemos aula com ah, Lopreato, tivemos aula com Beluso, tivemos aula com João Manuel Cardoso de Mello, né, na sua abordagem multidisciplinar, interessantíssima, né? Enfim, excelentes professores ali, e também ali o meu trabalho, que eu infelizmente eu devia ter defendido ali mesmo e ter migrado logo para um doutorado, mas eu estava muito duro, na época as bolsas eram terrivelmente pequenas. Aí eu reiniciei, prestei um concurso na Fundap, né? Mas eu devia ter terminado a minha dissertação naquele momento e ido para um doutorado, que é o que eu aconselho para qualquer estudante que queira fazer uma pós-graduação em stricto sensu, porque, inclusive, o mestrado ele perdeu, digamos assim, eh, validade como documento de acesso, como trabalho de acesso, por exemplo, para verbas de pesquisa na universidade. Ele terminou ficando um trabalho bem menor. A dissertação de mestrado que eu fiz, que foi sobre o processo de liberalização comercial e financeira do Brasil na primeira metade da década de 90, ele equivale a uma tese, né? Deu um trabalho miserável e, do ponto de vista acadêmico, ele contribui pouco, né? Claro, ele foi um passo para eu ir para um programa de doutorado, né? Enfim, eu voltei para São Paulo, retomei o trabalho no IESP, Fundap, dessa vez como concursado, mas apareceu um convite, inclusive de Luiz Assis, né, que conhecia meu trabalho, que era também desse grupo da Unicamp, e tinha sido diretor do Banco Central, era diretor de uma área do Citibank, e ele me convidou, né, para ser economista, né? Me convidou, me indicou no banco, eu passei por um processo, evidentemente, de avaliação, e me tornei economista, o segundo economista da tesouraria do banco. Então, na verdade, eu fazia análise macroeconômica de curtíssimo prazo para alimentar ali as bolsas, as mesas de negócios, as mesas de câmbio, de DI, a mesa enfim, de captação de recursos, né? E isso foi um treino, uma porta de entrada bastante interessante, no sentido de você entender a realidade do mercado mesmo. Como é que o sistema financeiro reage ao conjunto de informações que vai sendo produzido na economia, né? Nessa época não tinha essa coisa de internet, de web, né? World Wide Web, o que a gente tinha nessa época era Reuters e Bloomberg. Então a gente ficava lá pilotando aquela coisa. O Citibank tinha 100.000 funcionários, era o maior banco do mundo. Então a gente ficava conversando ali, né? A gente com o pessoal da Ásia, com o pessoal da Europa, com o pessoal dos Estados Unidos, e para formar também
uma visão sobre o que acontecia lá fora, e nós alimentávamos, né, o resto do banco com informações específicas sobre o Brasil, né. Foi uma experiência muito interessante. Depois houve um processo, uma seleção interna para economista institucional do banco. E eu entrei nesse processo, me tornei o segundo, né, na hierarquia. O economista-chefe era o Guilherme Amaury Bier, e que depois se tornou secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Ele saiu ali e veio o Caval, né, Carlos Caval. E o Carlos Caval também com formação na Unicamp, ele se tornou o economista-chefe do banco e eu passei a trabalhar com ele. E foi uma escola fantástica. O Caval depois foi secretário do Tesouro, né? Economista-chefe de várias instituições, né? Enfim, um cara também foi uma escola para mim, um cara pela organização, enfim, foi muito interessante. E no Citibank, que eu passei ali 3 anos e meio, foi uma belíssima escola para mim. Tive inclusive uma oportunidade de fazer um estágio, um internship, em Nova York, né, fiquei ali 2 meses e meio trabalhando ali na mesa de operações, enfim, economista, trabalhando para a mesa de operações como economista brasileiro. E no momento em que estava acontecendo a crise de Hong Kong, né? E, enfim, o Brasil entrava bem na alça de mira, né, para um ataque especulativo. Nós todos economistas sabíamos que ia acontecer, né, com a economia com eh, uma inflação zero e um déficit de transações correntes crescendo, tem algo muito errado. Esse algo errado é o câmbio, não adianta pegar empréstimo do FMI, né? E então era estranho, porque eu estava em Nova York, eu precisava falar do Brasil, eu precisava falar da economia brasileira, eu não podia dizer para o público externo, para o interno com certeza devia dizer, mas não podia dizer para o público externo que o Brasil sofreria um ataque especulativo. Era a crônica de uma morte anunciada, né? Foi muito interessante esse período. Eu saí dessa experiência do Citibank, fui para Brasília, para a Secretaria de Política Econômica, trabalhar com a Amaury Bier como coordenador de conjuntura. Então, eu coordenava a elaboração de um boletim de conjuntura que tinha na época. Foi uma experiência interessante, mas o que nós fizemos lá foi ficar pilotando a Bloomberg e a Reuters para ver a chegada do ataque especulativo, né, que foi o final do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Eh, E foi uma passagem, eu tive entre 98 e 99, e daí eu saí para decidi retornar a São Paulo. Fiquei cerca de um ano na Votorantim Papel e Celulose. Foi interessante conhecer a realidade de uma indústria e tal. E depois eu fui convidado por um ex-colega de faculdade, o Rodrigo Rocha Azevedo, que era economista-chefe do banco Credit Suisse First Boston Garantia, que era um banco que era do Lehman do José, o João Paulo Lehmann, né, como é que chama? Do Sicupira. Isso, esse triunvirato, né? E aí, exatamente, eu entrei no banco no momento em que eles tinham fechado a venda do banco para o Credit Suisse First Boston, o finado, né? O extinto agora. E era um banco tremendamente agressivo, trabalhava com posição própria, gastava uma grana impressionante em TI, em consultoria. Aprendi muito, trabalhei muito nesse período, muito, porque era impressionante o ritmo que a gente tinha. Também foi outra, junto com o Citibank e a passagem pelo Ministério da Fazenda, foi outra lição de macroeconomia, né? E, enfim, de uma visão mais ampla da agilidade do mercado financeiro, da forma como as coisas operam. E, ao final dessa experiência no Garantia, eu decidi mudar de rumo, né? Quer dizer, na verdade, eu comecei a ficar em dúvida se o meu lugar era num banco de investimento, no sistema financeiro, aquele ritmo, aquela coisa. Eu estava sentindo falta de voltar a estudar, eu queria fazer um doutorado, né? Apesar do salário ser muito bom, era desgastante, né? Aí eu terminei com isso, saindo, né?
do banco e, na época, eu era casado, né, com a mãe da minha filha mais velha, que engenheira agrônoma, e ela estava de olho aqui no Maranhão. O Maranhão era fronteira agrícola no momento, essa fronteira da região nordeste do Maranhão, Chapadinha, e ela tinha um bom conhecimento disso, porque ela tinha trabalhado numa trading, né, na Luiz Dreyfus, e estava de olho nas coisas. Ela queria comprar uma fazenda, queria investir no Maranhão. Eu falava: "Você é doido, o Maranhão é muito longe, vem cá comigo, vem visitar para conhecer o Maranhão". Aí comecei a vir para São Luís, né, e aí para essa região que eu assisti uma brutal transformação com a chegada das estradas e da soja e dos gaúchos, né, que é a região de Chapadinha, né. Ela comprou uma fazenda em Buriti de Narciavais, meio filé mignon, né, e a coisa foi mudando, fui me apaixonando pelo Maranhão, e decidi vir para o Maranhão. Decidi vir para cá, prestei um concurso para o Ministério da Fazenda, de, de, eh, para o controle interno do Ministério da Fazenda. Passei nesse concurso, eram 2 vagas aqui para o Maranhão. Cheguei aqui e não gostei do negócio. E falei: quer saber, eu quero ir para a universidade, eu quero dar aula. Aí eu estudei, aqui fui ver comecei como professor substituto aqui na UFMA em 2001, em junho de 2001. Em junho de 2002, houve o concurso para professor aqui de carreira. Eu prestei esse concurso e passei. Quem são Marlos? A minha banca, eu acho que estava o professor Welbson, eu acho que estava um professor que agora ele está em Aracaju. Hã? Não, não é o Menezes. Menezes está em Alagoas. Não, está em um professor. Claudino, João Claudino, e o terceiro professor, gente, eu não sei quem é que foi. É o Stern. Hã? É o Stern. Pois é, eu realmente, se mexer nos meus alfarrábios, eu devo encontrar o documento, mas agora, infelizmente, tanto tempo passado, né, 24 anos, né, mas o fato é que eu prestei em junho aqui esse concurso, e em abril tinha tido um concurso para o EMA, para o Departamento de Economia, Direito, o Departamento de Direito e Administração e Contabilidade, que a economia não tem lá, né? E eu passei nesse concurso, comecei a dar aula. E depois passei no concurso aqui, eu dava aula nas 2 universidades, né. Naquela época era possível você sair daqui e chegar em 15 minutos na UEMA, hoje só de helicóptero, né. Mas, mesmo que houvesse, esse negócio era muito cansativo. Tinha um dia que eu dava a primeira e a segunda aula, a primeira aula da noite aqui, primeira aula da tarde e da noite aqui, a segunda aula da tarde e da noite lá. E eu ficava vum, 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 andava 100 quilômetros, era muito cansativo e não fazia nenhum sentido do ponto de vista tributário também, né, você ter, enfim. Eh, e aí eu falei: "Não, eu preciso optar". E eu optei pela UFMA, porque, pelo curso de economia, por estar com os meus pares, por estar, né, enfim, num projeto pedagógico, voltado realmente para a área de economia, que é a minha área, né. E, enfim, eu acho que foi o melhor que eu fiz, sem dúvida. Suas primeiras impressões, professor, do departamento, quando você chegou? Bom, as primeiras impressões, permaneceram, né, de uma certa forma permanecem até hoje. O departamento é um arquipélago, tem muitas ilhas de saberes, potentes, importantes, que se aprofundam, mas que não convergem para um projeto de curso, um projeto, né, de acadêmico, intelectual, né. E assim, a gente se sente meio só aqui, né. Eu mesmo, por exemplo, tive uma experiência interessante, né, a gente, de governo, né, enfim, e tenho no meu currículo, né, muitas experiências que, né, mas assim, eu nunca senti que aqui, houvesse um ambiente propício para o compartilhamento dessas ideias. Não apenas dessas experiências, não apenas as minhas. Veja, eu não estou colocando as minhas como algo, fora da curva, tem gente que tem, enfim, carreiras muito interessantes, que fazem coisas, como economistas fora da universidade, ou
através da universidade, na extensão, mas e que merecem ser discutidos e que têm um lugar, mas não existe um debate permanente. Então, esse, né, é uma impressão que estava lá atrás e que continua aqui 24 anos depois. Uma pergunta que não está aqui no roteiro, que é, o Alex me falou que o senhor foi muito importante para o pensamento macroeconômico, para a discussão macroeconômica, que era uma deficiência muito grande no curso. E aí, como é que o senhor avalia isso? A sua entrada nessa discussão da macroeconomia, principalmente vindo de uma orientação com Carneiro, né, que é uma pegada mais heterodoxa, o que que você... Assim, eu já tinha exercitado um pouco, né, a docência em São Paulo. Eu comecei na Universidade Paulista, lá do Objetivo, né, e cheguei aqui, tinha essa possibilidade de trabalhar com as matérias de macro que eu preferia, porque eu tinha essa formação de conjunturista, né. E eu acho que eu trouxe de volta para o Maranhão, que havia aqui, né, na época do IPES, né, de vários economistas, né, enfim, todos ali influenciados pelo Bandeira Tribuzzi, né, então você tem ali o Raimundo Palhano, eh, o Hiroshi, né, enfim, pessoas que trabalhavam, o Celso, né, o professor Celso, eh, o falecido professor Celso, né, pessoas que trabalham, enfim, hã, mas isso foi descontinuado pela administração do Estado e eu acho que perdeu relevância dentro da universidade, e eu tenho orgulho de ter trazido, digamos assim, essa prática, do estudo, da discussão e da produção sobre conjuntura, aqui para o curso, né. E fazia isso, junto com o professor Zimbrão. eh Criamos aqui o GACE, um Grupo de Análise de Conjuntura Econômica, e ele foi uma experiência bastante importante no sentido de articular aqui uma pesquisa permanente, né, sobre o tema, e congregou vários alunos, assim, né, e esses alunos que passavam por essa disciplina de macro, etc., né, e começamos a fizemos boletins, fizemos eventos, né, e essa prática ela chamou a atenção ali do Instituto Maranhense de Estudos, Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC, que estava se reestruturando ali no início do governo Jackson, né, colocando ali Raimundo Palhano como o presidente, o professor Hiroshi como diretor, também o professor, Tetsuo Tsuji, outro diretor, e também o Jonathan Almada, outro que era assessor do Raimundo Palhano, e eles começaram a chamar a gente, né, para poder reforçar a diretoria de pesquisa, né. E, me chamaram para montar uma pesquisa sobre conjuntura econômica com foco na dinâmica econômica maranhense, mas claro, tendo como, obviamente, o pano de fundo a conjuntura econômica nacional, internacional, e foi assim que vários dos alunos que estavam ligados a esse grupo, ao GACE, foram trabalhar no IMESC. Entre outros, o Jonathan Carvalho, que hoje é o presidente do IMESC, ele foi de estagiário, galgando todas as posições, a professora Thalita Carvalho, né, a professora Thalita, que hoje é professora daqui, que foi diretora do IMESC. Ambos foram pesquisadores no GACE, né, assistentes de pesquisa no GACE. Depois eles foram estagiários do IMESC né, suas carreiras foram como pesquisadores, avançaram. Nós temos outros professores aqui que passaram pelo IMESC, né, e eu tenho orgulho de que esse grupo de conjuntura ele tenha sido a base dessa diretoria, né, e isso, sem dúvida nenhuma, e mais o cálculo do PIB, né, na época chefiado pelo professor Sadiq Naus, né, que aliás teve um momento em que o IMESC era só ele, né, antes do governo Jackson, e ele foi chamando, o Jonathan Carvalho foi trabalhar com ele e cuidando do PIB maranhense, e nós cuidando da conjuntura. Isso daqui foi o que estruturou a Diretoria de Estudos e Pesquisas, né. Então foi uma experiência
bastante interessante. Eu acho que eu contribuí, digamos assim, para estruturar, digamos, macro um e macro 2 foi a área que eu mais atuei, né? Claro, não podemos esquecer aqui da contabilidade social, da macro 3, né? Nós temos aqui outros professores que trabalharam em todas essas disciplinas, né? Com maestria, né? Enfim, o caso do professor Gonçalo, o caso do professor Alex Brito, o caso do professor eh, que acaba de se aposentar, como é o nome dele? Orlando, com a contabilidade, né? Hoje o professor Rodrigo está dando macro 3, né? Então, assim, um conjunto de professores que levaram esse desafio de estruturar um curso, digamos, atualizado de macroeconomia, tocando essa coisa, né? Mas eu tenho orgulho aqui de ter contribuído para a formação de uma geração de economistas maranhenses com essa visão, né, macroeconômica, que hoje atuam no planejamento do Estado, no setor privado, em institutos de pesquisa e que estão fazendo aí mestrado, doutorado em outras universidades. E sua experiência como coordenador do curso? Você chegou a ser coordenador? Fui coordenador do curso, acho que foi entre 2003, não, 2004 e 2005, né? Olha, foi uma experiência muito interessante, porque eu pude conhecer, digamos, as questões do curso de uma forma muito mais próxima, né? Entender aqui, a partir da ótica dos alunos, né? Então, assim, não é fácil. O professor Tavares hoje é o coordenador do curso, está fazendo um excelente trabalho. Ele sabe que não é fácil, né, você estar nessa posição, inclusive porque tem algumas pautas, né, que os alunos trazem, que é muito difícil você avançar entre os professores, melindra, e às vezes coisas que são corretas, que você precisa intervir enquanto coordenador, mas um certo corporativismo, uma defesa, né, termina defendendo, mas enfim, é o jogo, e foi muito bom a experiência, né, eu gostei de ter contribuído nesse nível. Professor, não está aqui no questionário, mas uma pergunta. Vocês chegaram a pensar em um projeto de renovação do curso, trazer pessoas de fora, paralelo ao que aconteceu com a UFRN, né, que hoje é um centro que tem jovens economistas vindo da UFRJ, da Unicamp, alguns do PINS também, mas geralmente essas duas, um projeto dos professores mais antigos de renovação do quadro, né, que eles conseguiram agora emplacar um doutorado. Na sua época de coordenador, na sua época de vivência, houve um esforço assim de repensar o curso, mandar gente para fora, trazer gente? Olha, o tempo todo a gente vê esforços, de fato, para fazer o curso avançar. Então, por exemplo, discussões sobre estrutura curricular, né? Tivemos discussões importantíssimas, inclusive quando eu era coordenador do curso, no sentido de tentar fazer com que os nossos cursos pudessem oferecer disciplinas que aproximassem mais os alunos do mercado de trabalho, né? Nós sempre tivemos uma dificuldade com as quantitativas, né, e com determinadas disciplinas mais especializadas, e certamente economia do meio ambiente, economia da energia, né? Então, sem dúvida nenhuma, havia nesse momento uma discussão sobre as carências do curso e tal, né? Eu fiquei afastado do curso entre 2011 e 2019, 4 anos para fazer o doutorado aqui nas políticas públicas e 4 anos numa experiência como trabalhando no governo, no primeiro governo Flávio Dino, né? Ah, e nesse período houve uma reforma curricular importante. Eu não participei de perto, mas eu acompanhei, né? E acho que foi bastante interessante, tentando fazer, digamos assim, articulando para que os alunos pudessem colocar a mão na massa de disciplinas de economia mais cedo e também colocando novas disciplinas no currículo. Exatamente, eu acho que deu uma avançada no currículo aí. Evidentemente, aqui tem uma questão importante, né? E essa questão eu vejo que nós continuamos em debate até hoje. Infelizmente, ela não mudou. Nós estamos no ponto em que estávamos há 20
3 anos atrás, foi quando eu entrei aqui, né, em 2002, que é o seguinte: como é que a gente escolhe os professores que entram, né? Como é que é feito o concurso, né? Em geral, aqui os concursos têm sido feitos como concursos para teoria econômica, né? E normalmente, em teoria econômica, você tem lá, dentro de 10 questões, você tem 2 de macro, 2 de micro, 2 de economia política, 2 quantitativas e 2 de história econômica, por exemplo, né? Veja, uma pessoa. Para que serve um concurso desse? Em geral, é para engajar no curso jovens pesquisadores, gente que acabou de defender o doutorado, que está com a faca nos dentes querendo publicar, né, está querendo se engajar em projeto de pesquisa, está querendo formar alunos para poder pesquisar junto, né? E um concurso serve para, ele deve ser amplo, no sentido de buscar talentos não apenas locais, mas no país todo, até fora do país. O problema é que essa forma, né, de selecionar, quando você seleciona eh, de uma forma ampla como essa, e não um concurso para a cadeira de macroeconomia, outro para as cadeiras de microeconomia, outro para métodos quantitativos. Aliás, o curso do professor Rodrigo foi dessa forma, e os outros não são. Veja só, uma pessoa que terminou o seu doutorado agora, vamos supor, ele tem uma especialização em macroeconomia. Ele quer dar aulas em macroeconomia, quer fazer pesquisa em macroeconomia. Ele fica sabendo que tem um concurso aqui na Universidade Federal do Maranhão, uma cidade maravilhosa, com uma cultura maravilhosa, que é São Luís, e um departamento que tem muito para crescer, etc., enfim, numa região, né, uma região dinâmica do país. E aí ele olha para o programa e ele diz assim: caramba, eu, nos últimos 4 anos, eu só estudei 20% desse programa, no máximo 40%. Eu estou me arriscando muito em financiar minha ida para o Maranhão, prestar um concurso desse, estudar, me preparar, e dependendo da questão que caia, eu simplesmente não estou preparado. Então, isso termina afastando quadros que poderiam, de fato, contribuir para um direcionamento da instituição. E é isso que eu digo, um arquipélago, em que pese a dedicação dos profissionais e o trabalho sério que é realizado, mas uma coisa muito fragmentada, e um tipo de seleção que ele não está vinculado a uma estratégia de dizer assim, qual é o curso que nós queremos desenhar, porque nós desenhamos o curso de economia a partir da seleção dos professores. Esse é um aspecto importante. Professor, em relação à sua atuação profissional no governo do estado, no Corecon, no IMESC, eh, o que a gente percebeu, né, os alunos que estavam de fora, é que o senhor deu uma maior visibilidade para os economistas, sua participação, sua atuação na Secretaria de Ciência Estratégica, no IMESC, foi fundamental. E uma coisa que é muito relevante, que o senhor começou quando estava lá, principalmente no IMESC, foi a abertura de estágios e contratações desses alunos, que hoje muitos são economistas no estado, né? Uma variedade gigante do que o senhor começou e que depois transbordou para a CEPLAN e hoje é muito visível essa abertura. E transbordou também para a Secretaria de Saúde na área financeira. Essa galera... Marcelo do Ailib, que fez parte do grupo de conjuntura. O senhor fez esse processo todo de formação. E aí tem uma questão também, além do eu quero saber do seu papel nesse movimento, o que o senhor pensava, e sua visão crítica sobre a destruição da estrutura de planejamento de concurso. Não tem concurso público, não tem mais carreira na área de pesquisa, né? Ficou essa galera do IROSH, da época do Tribuse, para trás até 80, que tinha cargos técnicos de planejamento, etc. Mas isso sumiu. Sim. E como é que você avalia isso, né? Como tocar um projeto, alguma coisa, se você não tem... sempre são comissionados, estão sobre risco... o risco que sempre tem quando você tem concurso público, né? Olha, bom, essa experiência como a partir, né, da construção do grupo de conjuntura do IMESC, que já chamou quadros e começou a treinar gente importante, né, com ferramentas básicas da profissão, né, que é super importante.
Quando eu cheguei à presidência do IMESC, logo no início do primeiro governo Flávio Dino, o órgão estava bastante prestigiado e nós conquistamos alguns projetos bastante importantes, né? Nos movimentamos para isso, o IMESC tinha já uma massa crítica, né? Vários projetos foram desenvolvidos, como, por exemplo, o zoneamento ecológico e econômico do Estado, também a questão da região metropolitana, do plano diretor da região metropolitana. Esses foram 2 megaprojetos que se reverteram em bolsas para professores e para estudantes aqui do curso. Então, não apenas essa questão dos estagiários e daqueles recrutados, né? E aí tem um grupo pioneiro que foi trabalhar na CEPLAN e mostrando, muito bem treinados, começaram a mostrar resultado no processo orçamentário e foram chamando outros colegas. Vários desses passaram pelo grupo de conjuntura e vários desses passaram pelo grupo de conjuntura do IMESC, pelo GAC aqui né? Então você vai formando uma massa crítica e, ao mesmo tempo, projetos importantes que o IMESC desempenhou, como, por exemplo, o monitoramento e avaliação do Plano Mais IDH, que, aliás, foi o IMESC que propôs a metodologia, a escolha do indicador, e, enfim, o seu faseamento, né? E depois o IMESC fez o monitoramento e avaliação, né? Enfim, tivemos um papel muito importante, né? Essa questão do concurso era uma das coisas que eu havia negociado com o governador, além de uma sede própria. Essa sede própria seria o prédio ali da extinta Semar, ali na Praia Grande, do lado do curso de arquitetura da UEMA. A gente estava doido, a gente estava fazendo um projeto para ter um instituto de pesquisa né, com um belíssimo auditório ali, que chamasse coisas da cultura, tivesse uma bela biblioteca, um café, mas aí veio a mega recessão de 15, 16, o governo entrou num contingenciamento, claro que o contingenciamento é seletivo, quem chora menos ganha menos, né? Quem tem, na verdade, não é pelo choro, é pela capacidade de exercer pressão política. Infelizmente, não houve o concurso, não houve a construção da sede do IMESC, mas o número de economistas trabalhando como economistas aumentou muito no governo. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu tive uma participação nesse processo de estruturação e que segue, né? E a gente segue também, eu acho que é um papel aqui do curso de economia, do departamento, de dizer assim, está na hora de fazer concurso, governo do Estado, de pedir ali para o Conselho Regional de Economia para dar uma fiscalizada. Ó, esse cara está trabalhando aqui como economista, esse outro fazer aquela contabilidade, né? Por falar nisso, e aqui eu digo duas coisas. Uma coisa que é importante é o seguinte, uma sugestão aqui para o departamento, para o curso de economia, que é botar um chip nos formandos, certo? Para que a gente possa acompanhar essa turma no mercado profissional e ver exatamente para onde eles estão indo, porque isso ensina muita coisa sobre o que nós estamos fazendo aqui dentro. E a outra coisa é dizer o seguinte, eu não deixo de dizer que eu fiquei um tanto quanto decepcionado, um tanto quanto chateado pelo fato de ter retornado de uma experiência como essa, porque eu fui não apenas o presidente do IMESC, mas também fui o secretário de projetos especiais, que na verdade era secretário de atração de investimentos, né? Eu tive a oportunidade de ir para a China, chefiando uma delegação técnica, à procura, né, para negociar uma indústria siderúrgica, né? Para ir para Singapura, para discutir sobre planejamento de transportes e o Porto do Itaqui, de ir para os Estados Unidos atrás de call centers, de ir para a Espanha, de ir para, né, para Bruxelas, discutir questões de agricultura, né? Então, foi experiências muito interessantes e, ao fim e ao cabo, nenhum desses projetos deu certo, e aí é que a gente aprende mesmo onde é que faltou, né, essa questão. E também a experiência, que eu acho mais importante ainda, essa experiência como
dirigente do Instituto de Pesquisa do Estado, e um instituto de pesquisa que tinha uma agenda bastante dinâmica e que contratou muitos pesquisadores, etc. Mas, quando eu retornei para a universidade, não havia aparentemente nem qualquer interesse, digamos, mais organizado sobre essa experiência, algo como isso que eu estou fazendo aqui com vocês na minha despedida, né? E eu achei curioso, né? A impressão que você tem é que no arquipélago cada um segura o seu osso, certo? E não quer saber, né? E se alguém faz alguma coisa interessante lá fora, alguma coisa que pode somar para o curso, mas ameaça o seu osso, esse alguém fica sem visibilidade. Então, de fato, aqui fica o meu registro, e, enfim, fica o meu registro no sentido de que o curso se beneficia da experiência daqueles que o representam nas instâncias governamentais e em outras experiências lá fora. Certo. Professor Felipe, e a escolha do tema do doutorado, esse seu retorno, né, da conclusão do doutorado? Você saiu do governo e foi concluir o doutorado, né? Não, eu fiz o Durante. doutorado antes. Na verdade, eu iniciei o doutorado em 2011. Deveria defender no começo de 2015, mas por causa do engajamento no governo, etc. e tal, eu pedi um adiamento, Uhum. aquele possível, e defendi em 2017, Certo. antes de sair do governo, portanto. E aí, como foi a escolha desse tema e teve influência a sua experiência de Com governo? certeza, com certeza, né? Não, não, me chamou muita atenção o programa Maranhão Profissional, que era uma forma do governo do Estado articular o Pronatec no Estado, né? E com, né, uma vultosa mobilização de recursos, muitos treinamentos, etc. e tal. Eu fiquei muito interessado com isso, porque um dos aspectos importantes no Maranhão, né, é a baixa qualificação da sua força de trabalho, né? E nós estávamos naquele momento, era o período dos 100 bilhões de reais de investimento da Rosiana Sarney, etc. e tal, e agora vai, né? Muitos empregos eram, né, a serem criados, né? Mais ou menos 140 mil empregos, de acordo com os prospectos, né, de todos. E o grande problema para a criação desses empregos, a gente olhava e falava, mas empregos aqui, a população não está qualificada para os bons empregos que estão sendo criados aqui, né? Então, me deu vontade de estudar esse programa e, na verdade, eu fiz uma análise do desenho do programa. E, a partir daí, tirei uma série de conclusões, né? A experiência do doutorado em políticas públicas foi muito boa, né? É um think tank, né? De altíssima produtividade acadêmica, de destaque internacional, com pessoas extremamente capacitadas, né? A minha orientadora, a professora Valéria Almada, que é professora aqui do curso também, da graduação, pós-graduação, ela foi fundamental, inclusive, para me dizer assim, corre atrás que dá para fazer essa defesa, né? E deu tudo certo, e ali eu aprendi bastante sobre monitoramento e avaliação de políticas, e, a partir disso, também, na minha trajetória dentro do governo, ajudou bastante, né? Exatamente isso era o que o IMESC estava fazendo com um dos carros-chefe, um programa que era carro-chefe, que era o Mais IDH. Certo. Indo para as considerações finais, professor, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, breve balanço da sua trajetória profissional. Eu lembrei agora de alguma entrevista da mulher de Celso Furtado, falando, né, Rosa, e ela fala muito, Furtado falava de ousadia e coragem, né? Ser um economista, ter ousadia e coragem. E eu acho que sua trajetória e essa mudança de vida de governo BNDES traz muito a força dessa mensagem do Furtado, é necessário ter ousadia e coragem, né, para mudar, para tocar enquanto economista. Então, eu gostaria de saber um pouco desse balanço, das expectativas do novo trabalho e a mensagem que o senhor deixa aí para os alunos do curso, que tanto lhe admiraram, né, que o senhor é um grande professor, não foi seu aluno, mas o imaginário coletivo de todos era a qualidade de suas aulas e a sua atuação profissional, né, suas aulas públicas nas palestras. E aí, Muito obrigado, em primeiro lugar, por isso aí, né? Eu sou professor há 31 anos e há 24 da UFMA, e me realizei aqui como professor
mas ainda não terminei. Eu vou voltar para a academia, com certeza, mais à frente. Nesse começo eu vou me dedicar mais ao BNDES, né? De fato, eu estou querendo renovar um pouco, eu estou querendo novos desafios, e eu acho que é bem bacana. O BNDES é uma instituição muito relevante para a discussão do desenvolvimento brasileiro, dos impasses, das restrições, dos gargalos, e eu espero ter bons aprendizados lá enfim, apoiar, ajudar com a minha experiência e com os lugares que eu já passei, né? De fato, eu sempre fui economista, tenho orgulho de dizer isso. Eu trabalhei para o governo do Estado de São Paulo, para o governo federal, para o governo do Estado do Maranhão. Eu trabalhei em indústria, eu trabalhei em banco, e, para dizer a verdade, eu considero o banco como a minha formação maior, digamos, inicial, profissional, antes de chegar à universidade. Eu abri uma empresa de consultoria aqui, peguei, né, trabalhei muito com o Sebrae, trabalhei com a Petrobras, trabalhei com a Eletronorte, com a Lumar, né? Então foram várias, enfim, uma atividade empresarial também interessante. Eh, Essa participação no IMESC, desde consultor até presidente, também foi uma coisa assim, me trouxe muito ganho intelectual, profissional, né? Enfim, então posso dizer que eu exercitei várias coisas e tenho orgulho em ter tentado, assim, em ter trazido essas experiências, juntamente com as questões teóricas e os programas específicos dos cursos, trazido essa minha experiência no setor privado, no setor público, né? E também a experiência como dirigente de órgão classista, né? Porque eu fui conselheiro, vice-presidente e presidente do Corecon, no Maranhão, e fui conselheiro federal, né? Então também essa é uma coisa importante, lutar pela regulamentação da carreira do economista, né? É um esforço nacional. Nós precisamos nos defender, tem um monte de administradores e contadores roubando o nosso espaço. Não, eles podem fazer, eu não sou contra fazer, mas nós também podemos fazer, nós temos muita coisa para dizer, certo? Não, pode fazer, mas nós também. Outro dia veio, eu trabalhando, veio lá um fiscal do Conselho Regional de Administração dizendo que eu não posso fazer assessoria econômico-financeira para a empresa. Falei, como é que é, rapaz? Eu posso, eu sou economista, eu estudei para isso, né? Enfim, eu tenho orgulho dessa trajetória e ela, assim, eu acho que como professor, ela somou bastante, né? Ela me dá uma espécie de pé no chão para discutir determinadas questões que eu acho salutar, né? E sim, eu me sinto um menino, apesar de não, né? Jovem há muito tempo já, mas eu me sinto um menino, eu estou pronto para esse novo desafio, que é o BNDES, e também para viver numa cidade como o Rio de Janeiro, estar próximo do meu pai, que tem 87 anos, da minha filha mais velha, que está estudando na USP, em Piracicaba, minha irmã, enfim, só tem a pequena daqui que eu fico viajando, ela vai indo para lá, etc. Mas São Luís é minha casa, eu considero, né? Tem muitos amigos aqui, né? Fiz 2 filhas aqui, e eu penso em voltar para São Luís. Viveu a cultura daqui? A cultura, nossa, né? Enfim, a musicalidade, enfim, a alegria das pessoas, né, a forma como recepcionam, quem contribui, quem vem de fora e quer contribuir, né? Então, assim, fui muito feliz aqui no Maranhão, também o acesso que eu tive aos meios de comunicação, né? Sempre isso uma coisa muito bacana para um professor poder estar falando para uma audiência, né? Então eu volto para São Luís e eu tenho certeza que eu volto também a lecionar, porque isso está em mim, são 31 anos e eu quero depois trazer essas experiências do BNDES e tentar passar aqui para os alunos. E desejo, agora fechando, né? O que eu desejo aqui para o curso e qual é a minha dica para os alunos? Eu desejo para o curso que continue se expandindo, se renovando. Hoje nós vivemos uma renovação geracional,
e que se abra para o novo, fazendo concursos por cátedra, porque assim você atrai talentos que podem, de fato, novos talentos, não, e vão competir com os daqui, vençam o melhor, mas você amplia as possibilidades de gente com grande capacidade de entrega para o curso, né? Então, assim, menos arquipélago, qualquer esforço nesse sentido contribui, sem desconsiderar várias coisas importantes, como, por exemplo, a reforma curricular, como, por exemplo, vários processos que estão acontecendo agora. Para os alunos, o que eu quero dizer é o seguinte, eles têm que se enxergar como uma parte ativa do curso. Eles têm que correr atrás das coisas que eles julgam importantes. Eles têm que participar das assembleias, eles têm que acompanhar o que acontece no curso, né? Como, por exemplo, os concursos, como, por exemplo, o financiamento para pesquisa, lutar pelas bolsas de iniciação científica, pelas monitorias, né? Isso tem que, de fato, eles têm que correr atrás, porque um bom curso abre caminho para eles no mercado profissional. E se eu fosse dizer alguma coisa para eles, para além de estudar macroeconomia, que eu acho apaixonante, que é uma chave para você decifrar o mundo que a gente vive, é o seguinte, galera, estudar R ou Python. E, outra coisa, análise de investimentos. Na minha opinião, andando por aí como eu andei, o economista hoje precisa ter essas duas ferramentas. Ele precisa saber organizar os dados, extrair, para dizer a verdade, organizar, criticar, modelar, né? E tratar da realidade. E para isso ele precisa ter instrumento sofisticado. Antes era o Excel, a gente fazia. Hoje não é mais isso. Hoje é uma linguagem de programação básica chamada R, que a gente faz muita coisa. Isso é considerado o básico para o economista profissional. A outra coisa é o valor, de estudar o valor do dinheiro no tempo. Isso é fundamental, não é só a matemática financeira, é muito mais do que isso. É a teoria do portfólio, né? O Markovitch, né? Enfim, economia financeira, certo? É a capacidade de fazer a sazonalização dos índices econômicos, é a capacidade de fazer a atualização monetária, é a capacidade de responder, né? Embora a gente saiba da precariedade, né? Do nosso conhecimento sobre o futuro, né? Do papel da volatilidade das expectativas e, portanto, da possibilidade da alteração do estado de confiança, ou seja, dessa grande desse tobogã que é né, o cenário macroeconômico, mas nós temos que ter a capacidade de responder se tal projeto, e não apenas projeto privado, projeto de relevância social, a gente tem que estudar as externalidades positivas, negativas, as economias de escala, se ele é viável ou não. A gente tem que ser capaz de dar uma resposta. E é por isso que eu digo, estudei muita macroeconomia, deixa eu puxar a sardinha para mim, mas vocês precisam saber utilizar uma linguagem de programação, R ou Python, e vocês precisam saber trabalhar com o valor do dinheiro no tempo, análise de investimentos. Muito obrigado, professor. Beleza? Ótimo. Perfeito. Maravilha.